evolutivos. Estamos aqui para mais um programa Parapsiquismo Interassistencial. E hoje nós vamos estar conversando com a professora Anália Maia, falando sobre força presencial. Professora Anália, o que vem a ser força presencial? A força presencial é a capacidade da pessoa de direcionar as energias conscienciais dela para a assistência. É praticamente isso dentro da conscienciologia, né? Quer dizer, força presencial, a pessoa vai qualificar suas energias a partir dos seus pensenes interassistenciais, e essa qualificação das suas energias vai lhe dar uma visibilidade, uma atratividade acima da média. Ela vai se destacar na multidão. Força presencial, a pessoa já nasce com força presencial ou não? Ou pode ser aprendido? Não, a força presencial pode ser desenvolvida. Por quê? Ela está alicerçada pelas próprias energias da consciência, né? Aquela pessoa que eu vou dar um exemplo prático, né? Aquela pessoa que pensa sempre mal do outro, que tem uma satisfação malévola, que fica satisfeita quando a pessoa se dá mal. Aquela pessoa que é pessimista, acha que nada vai dar certo, a gente tem a impressão de que ela é assim, opaca, sabe? Que ela fica... Ela não é uma pessoa agradável, ela não atrai os outros. Então a gente poderia traduzir isso como não tendo força presencial? Exatamente, ela não tem força. Mas ela tem uma energia que repulsa às vezes a gente. Porque a energia, ela tem energia. Se força presencial é exatamente a energia qualificada que atrai a atenção para si, e com isso ela se torna uma consciência mais assistencial. Quando ela não penseniza bem, quando seus pensenes estão totalmente patológicos, não estão voltados para a assistência, é como se essa energia apagasse. Ok. Mas tem aquela criancinha que nasce, que já tem uma presença fora do comum. É, aquela criança que está na festinha e todo mundo para vê-la dançar. Ela não aprendeu. Não. Como é que é isso? É porque a paragenética, ela é uma das condições dessa força presencial. O que acontece? Em alguma vida anterior, ou algumas vidas anteriores, essa consciência desenvolveu a sua força presencial. E com isso, ela traz tudo que nós fazemos, ou desenvolvemos, ou qualificamos no passado, ela vem na nossa aula memória, a gente traz conosco nessa vida. Então, é natural, por exemplo, aquela pessoa que, às vezes, ela nem é muito bonita, né? Uma pessoa comum, assim, em termos estéticos. Mas a gente olha para ela e não tem vontade de tirar o olho dela. A gente gosta de ouvi-la falar, a gente gosta de tê-la por perto, mas não sabe explicar, né? Quer dizer, essa pessoa não é artista, ela não desenvolveu, ela não trabalhou, ela não focou nesse desenvolvimento. Nessa vida, mas ela trouxe de vidas anteriores. Então nós podemos dizer o seguinte, uma pessoa que ao longo das vidas veio se expondo, veio se colocando, veio trabalhando... Principalmente em prol dos outros, se posicionando diante de situações às vezes até conflitivas, essa pessoa ela vai fortalecendo a força presencial dela. E ela vai marcando isso nas vidas sucessivas, é isso? Exatamente. Agora, isso não quer dizer que uma consciência que não tenha tido essas oportunidades no passado não possa desenvolver agora. Pelo contrário, é uma ótima oportunidade, que nós estamos hoje vivendo uma época extremamente benéfica, facilitadora para a evolução, e a pessoa deve investir nessa qualificação da força presencial. Mas por que investir nessa força presencial? Quais os benefícios disso? São imensos, somente para a gente aqui na conscienciologia, né? Qual é a nossa função na conscienciologia? É evoluir. Para que evoluir, né? Para poder qualificar a nossa assistência. Então, nossa meta é assistir, servir ao outro, sempre. E quando a gente tem força presencial, como é que a gente faz essa assistência? Através da TARES, sala de aula, palestras, fóruns, convenções,
através do voluntariado, convivialidade. Isso exige disposição. Isso exige disposição e, além de tudo, Exposição também, né? Exposição, mas exige, além de tudo, a energia qualificada. Por quê? É a coisa do exemplarismo, da credibilidade. Interessante. Quer dizer, você tá trazendo um conceito que é interessante. Força presencial com credibilidade. Ou seja, Isso. Você vai atrair as pessoas por elas reconhecerem que você tem algo importante a dar. Seria isso? Exatamente. Porque a força presencial está diretamente ligada à autenticidade. Isso poderíamos dizer que é um dos atributos? É um dos atributos, é a autenticidade. Você não pode fingir que é assistencial. Em determinado momento, você vai, como se diz, pisar em falso. Vai pisar em falso e aí você vai acabar com essa credibilidade. É uma coisa muito frágil. Se você não é sincero, se você não é autêntico, lá na frente você vai demonstrar isso e a pessoa vai ver, porque os olhos estão em cima de você. Quando nós estamos fazendo assistência, você sabe disso, né, Mário? Nós temos em cima de nós os olhos intra e extrafísicos. Nós estamos em evidência. Quanto mais qualificada a nossa assistência, maior a visibilidade. Se não houver autenticidade, sinceridade, pensênica e também de ação, de exemplarismo, o que vai acontecer? Você vai cair no buraco, porque logo, logo você vai ser desmascarado. Então você está me trazendo a questão seguinte, para a gente poder aprofundar. O processo da assistência tem que estar calcado em você poder chamar a atenção das pessoas a serem assistidas, é isso? Sim, com certeza. Pode parecer um paradoxo em relação ao serenão, né? Isso pode parecer um paradoxo, mas como a nossa assistencialidade é de nível, vamos dizer, inicial, né? Nós vamos, de uma certa forma, nosso trabalho é corpo a corpo, podemos dizer assim, que é o contrário do serenão, que é por atacado. O serenão, quanto mais ele estiver, não estiver em evidência, quanto menos visibilidade ele tiver, mais qualificado será o trabalho dele, porque ele trabalha por atacado. E nós não, então. Me fale um pouco mais da importância de assistir. Você me fala que assistência e força presencial estão muito conectados, muito um do lado do outro. Estão. E por que da importância de nós fazermos assistência? Qual a importância disso? De fazermos assistência? Isso. Ah, sim, é por causa da nossa evolução, é a assistência de mão dupla. Quanto mais você assiste, mais você é assistido. Mas nós não podemos evoluir sem fazer assistência? Eu, sinceramente, eu não vejo como. Eu não vejo como, não vejo. Eu, quando comecei na Conscienciologia, eu achava que sim. Eu achava que fazer teatro, desde que o tema fosse Conscienciologia, eu estaria fazendo assistência. Mas hoje eu sei que não é bem por aí. É importante fazer o corpo a corpo, é isso? É importante o corpo a corpo. E outra coisa, quando você tem força presencial, tem alguns pilares na força presencial, né? Um deles é a autenticidade, que eu já falei. As o outro é a retidão pensênica. O outro é a forma como você utiliza o soma, é o olhar, é a voz, é a postura corporal. Tudo isso, agora, quando você coloca tudo isso eu quero deixar bem claro, que é muito importante. Quando você coloca tudo isso a serviço da assistência e você tira o ego, ou seja, você tira aquela coisa do artista de querer ser o centro das atenções pela sedução, para ser admirado, para ficar na luz da ribalta. Quer dizer, quando você elimina isso, a força presencial se desenvolve com mais naturalidade, porque ela é assistencial, ela tem esse foco, e aí fica tudo mais fácil. Pois é, mas nós vemos às vezes alguns artistas que chamam muita atenção, manipulando às vezes uma plateia. Exatamente, eles falam. É isso? Artistas e políticos, né? Políticos principalmente. Mas você pode observar, se você tiver um olhar bem atento para isso, se quiser perder tempo com isso, né? Você vai verificar que esses artistas, esses políticos, vivem numa gangorra. Porque como eles não têm autenticidade, como há uma intencionalidade malévola, manipuladora, ele não consegue sustentar. Quer dizer, aí ele manipula aquela plateia ali naquele momento, né? Mas daqui a uma semana,
aquelas pessoas ficam sabendo que, vamos supor, um exemplo, ele bebeu demais e quebrou o hotel, ou então ele bateu na mulher, ou então não sei o quê, e aí toda a força presencial dele vai por água abaixo. Força presencial sem autenticidade, sem retidão pensênica, ela não é força presencial, ela é manipulação. E toda manipulação, ela é desmascarada, é uma questão Ela de tempo. é uma questão de tempo, ela é desmascarada. A gente vê isso na história. Como a gente poder analisar essa diferença, ver naquele artista, ver naquele político que ele está manipulando e não está fazendo uso da força presencial dele? É só acompanhar a trajetória dele. Aqui na Conscienciologia, às vezes você pega... Isso já aconteceu, agora eu não estou muito focada em identificar isso, porque eu tô sobrepairando assim, essa coisa de ficar olhando muito o outro, analisando, estou mais preocupada em ser assistencial e fazer minha parte do meu trabalho. Mas se você parar para observar, mesmo aqui, às vezes a pessoa está na sala de aula e faz aquele discurso todo dos livros da Conscienciologia, vão fazer assistência e tal, mas saiu da sala de aula, encontra com um aluno, vê ele na rua fazendo alguma coisa que não é compatível com o discurso. E aí a força presencial vai para o ralo. Vai Ou seja, o exemplarismo seria um atributo... É outro atributo fundamental. Me fale dos atributos para se manter uma boa força presencial. Na minha pesquisa, eu separei porque eu tinha que ter um recorte de abordagem. Então, eu fiz o recorte da holossoma. Entende? Então, peguei o soma. Qual seria o atributo do soma dentro da força presencial? Seria a despreocupação com a autoimagem, a autenticidade. A autenticidade é justamente abrir mão da autoimagem, certo? Uhum. Então, a autenticidade seria o trabalho com a voz. O professor de Conscienciologia, o professor Valdo, por exemplo, não bebe gelado, não toma sorvete, né? Isso para preservar uma voz Para preservar nítida. uma ferramenta importante na força presencial. E também na assistência. E força presencial enquanto ferramenta de assistência, né? Articular bem, o olhar é importante. Quer dizer, você dedicar o seu olhar para aquela pessoa que está falando... Olhar para a pessoa, para a consciência. É um olhar que ultrapassa a forma física da pessoa. Então você pode até desenvolver uma clarividência a partir disso. Pode, exatamente. E desenvolve. Interessante. Agora, psicossoma. Qual seria o psicossoma? Abrir mão dos emocionalismos, entende? Abrir mão da aceitação pelo outro, abrir mão dos elogios, de ser aceita, Mas os elogios vêm... Eles vêm naturalmente. Mas dizer... não buscá-los, entendeu? Exigir que seja... Quer dizer, você faz um trabalho já na expectativa do elogio. É isso que eu estou querendo dizer. Aí então eu fiz assim, energossoma, trabalho de energia. Não há força presencial sem trabalhar o EV, sem trabalhar a energia, sem trabalhar o parapsiquismo. E aí podemos dizer que as pessoas poderiam fazer o curso 40 manobras para ficar malhando mais. Ajuda, exatamente, seria ótimo. Se todos os professores fizessem pelo menos uma vez por ano 40 manobras, porque força presencial é parapsiquismo, com relação à energia. O resto, os outros fenômenos, vêm naturalmente a partir desse domínio de energia. Com relação ao mental soma, retidão pensênica, acolhimento, convivialidade sadia. Então, a força presencial está nisso tudo. É bem verdade. Você pode trazer, né? No meu caso, especificamente, eu tenho paragenética. Você já está trazendo? Já estou trazendo. De muitas vidas de artista? Muitas vidas de artista. Quer dizer, a arte também ajuda as pessoas a evoluírem ou não? Eu penso que sim, depende do nível evolutivo. Teve um momento na minha vida que a arte salvou. Que foi importante. Foi importante porque salvou a minha proex agora, nesse momento. De repente a arte me ajudou a chegar aqui, na Conscienciologia. Claro. E até para ter uma força presencial até que te ter ajude ferramentas de desenvolvimento. Te ajude a fazer uma assistência Exatamente. mais adequada, melhor. Perfeito. Agora, nessa assistência, quer dizer, que nós vamos estar trabalhando a força presencial, nós chamamos a atenção para nós
para outras consciências que vêm nos ajudar ou vêm nos fortalecer nessa assistência ou não? Ou é uma questão puramente individual? Não, nós chamamos atenção sim, e trazemos sim. Por exemplo, quando você coloca a sua força presencial para a assistência, você está chamando atenção. Mas para os assistidos. Mas para os assistentes também, para a tua equipex. O que vem a ser a Equipex? Traduz isso aí pra gente. É a equipe extrafísica, são os amparadores que estão conosco na assistência. Tá. Ninguém faz assistência sozinho, né? Você tem, o trabalho assistencial é ombro a ombro com a equipe extrafísica. Mas o que vem a ser os amparadores? Você está trazendo esse conceito aí de amparadores, o que vem a ser? Amparadores são consciências como nós, assim, que está, só que não está ressomada. Está no extrafísico, extrafísico, que é a dimensão para onde nós iremos após a dessoma, após a morte do corpo físico. Ou seja, a pessoa tem força presencial, faz assistência, chama a atenção dos assistidos, chama a atenção também dos amparadores. Chama. E com isso aumenta mais ainda. Aumenta mais ainda. Porque o amparador, o que acontece? Amparadores são pessoas do mesmo nível evolutivos que nós, né? Meus amparadores são de função. Eles não estão ali para me amparar, estão ali porque eles querem evoluir, querem trabalhar, e eles sabem que estando comigo eles vão ter trabalho, vão ter serviço. Então, atrai nesse sentido, entende? Ele vê que aquela consciência tem força presencial, ela é uma consciência que está atraindo outras que estão precisando de esclarecimento e de assistência. Ela fala, opa, ali que eu vou, porque ali eu sei que eu vou ter serviço. Poder também contribuir. Vou evoluir, vou fazer a minha parte de assistência. E na hora que há uma simbiose entre o assistente e as consciências amparadoras, a força presencial tende a aumentar. Aumenta o brilho, né? Aumenta o brilho da pessoa e com isso atraindo mais pessoas para serem assistidas. Aí é uma roda viva. Então nós podemos dizer o seguinte, quando você se desafia perante a assistência, quem sai ganhando é você? Sempre. Isso é que é o barato, esse é que é o barato, né? Quanto mais você assiste, tem uma palavra que eu gosto há algumas vidas. Essa palavra é liberdade. E eu, na minha adolescência, na minha infância, na minha juventude, eu falava muito, minha palavra-chave é liberdade. Só que eu não sabia o que era liberdade. E eu confundia as coisas. Hoje, eu sei o que é liberdade. Liberdade é você não se preocupar mais com a autoimagem, é você não se preocupar mais em ser aceito, entende? É você não se preocupar mais em ficar rico, é você não entende? É você se preocupar apenas com assistência, com evolução e saber que isso aqui não é a vida total. Você tem outras vidas como teve no passado e você vai seguir adiante sempre. Muito interessante. Então nós podemos dizer que ser inteligente é abrir mão do seu próprio ego em prol dos outros. Exato. É isso aí mesmo. Você agora resumiu magnificamente o que eu quis dizer. Então, a partir de agora, nós vamos encerrar a nossa apresentação junto com a professora Anália, essa bela apresentação, e convidando-nos a todos a participar do curso da professora Anália, que ela vai estar apresentando... Dia 13, são 2 dias, é um curso teático, com teoria e prática, e será no dia 13 e 14 de setembro. São vagas limitadas, não pode ter mais do que 15 pessoas, então seria bom já adiantar a reserva, porque vai ser muito bom. E até o próximo programa. Obrigada.